Sejam bem-vindos ao segundo módulo do curso Descomplicando o Banco de Dados. Hoje vamos estudar dois dos conceitos mais importantes da base de banco de dados: entidade e atributos. Sem entender isso, nada do banco de dados faz sentido, mas entendendo bem, tudo começa a ficar lógico, organizado e até intuitivo. É aqui que você precisa aprender a enxergar informações do mundo real, como as planilhas bagunçadas, e transformá-las em estruturas organizadas, prontas para virar um banco de dados profissional. Nós vamos analisar um cenário real de uma livraria, entender por que planilhas começam a falhar com o tempo, identificar entidades escondidas dentro dos dados e descobrir como definir atributos de maneira clara e correta. Então, pega seu caderno porque essa aula é fundamental para conseguirmos avançar para o próximo módulo, modelagem de dados. Vamos começar observando essa planilha da livraria. À primeira vista, ela parece simples, mas é justamente esse tipo de planilha que, com o tempo, vira um pesadelo para quem trabalha com dados. Aí vocês podem ver cliente junto com o livro, junto com os autores, as categorias, tudo em uma só tabela. E quando olhamos mais de perto, começam a surgir os problemas, como dados repetidos, nomes duplicados, CPFs inválidos, informações sem padrão e a dificuldade de atualizar ou fazer uma consulta mais complexa. As planilhas funcionam muito bem no começo, para poucas informações, mas conforme mais dados são inseridos, aumenta o risco de erro, se torna mais difícil garantir uma consistência nos dados, diferentes pessoas começam a alterar coisas manualmente e logo surge um cenário onde nada pode ser 100% confiado. E esse é o ponto em que as empresas percebem que elas precisam de um banco de dados. E o que está dando errado nessa planilha? A gente consegue perceber aí nomes duplicados. Quando tudo está na mesma tabela, é muito difícil saber quem é quem. Os CPFs inválidos, não existe validação em planilhas, qualquer coisa pode ser digitada. Os dados repetidos, os clientes aparecem várias vezes porque cada linha representa uma venda. As informações são todas misturadas, como eu falei, é livro, autor, cliente, preço, tudo numa só tabela. Agora é o seguinte, imagina que você quer saber quantos clientes diferentes eu tenho, qual autor vendeu mais esse ano, ou por exemplo, quanto a editora Pandora faturou esse mês. Em uma planilha como essa, você teria que filtrar manualmente, remover as duplicatas, corrigir erros, tratar dados inconsistentes, ou seja, a perda de tempo e risco de decisões erradas é muito provável. E esses erros não são apenas detalhes técnicos, eles impactam diretamente no negócio. A perda de tempo para encontrar informações, relatórios incorretos, decisões erradas que afetam vendas, estoques e finanças. E tudo isso acontece porque as informações não estão organizadas da forma correta. Um banco de dados existe para garantir precisão, confiabilidade, facilidade de consulta, atualização simples e segurança da informação. Sem isso, qualquer operação vira um caos. Agora vamos entender o conceito de entidade. Uma entidade é algo do mundo real ou conceitual que queremos representar no banco de dados. A regra é muito simples. Se precisamos guardar uma informação sobre algo, isso provavelmente é uma entidade. Uma entidade é como um tipo de objeto, um grupo, uma categoria geral ou um conjunto de coisas parecidas. Não é um item individual, é um grupo inteiro. Por exemplo, o cliente, ele é uma entidade e Marcelo é uma instância da entidade cliente. E uma dica de ouro para você conseguir identificar o que é a entidade no seu banco é simplesmente você perguntar a si mesmo: isso existe de forma independente? Eu preciso armazenar informações sobre aquilo? Se a resposta for sim, provavelmente é uma entidade. Então, se a entidade é o objeto, o atributo é uma característica desse objeto. Os atributos são informações, propriedades, características, dados que descrevem a entidade. Eles respondem às perguntas. Então, por exemplo, na entidade cliente, a gente faz algumas perguntas para ele: qual o nome dele?
Qual o CPF, o endereço. Os atributos são literalmente as perguntas que fazemos sobre a entidade. Então, basicamente, a entidade é um formulário e os atributos são os campos desse formulário. E vale ressaltar que o atributo não é um dado avulso da planilha, é uma característica que faz sentido para todas as instâncias da entidade. Então, quando olhamos com atenção para essa planilha, a gente percebe várias entidades escondidas dentro de uma tabela só: clientes, livros, autores, e cada uma delas deveria estar em uma tabela separada no banco de dados. Então, quando tudo está misturado, duplicamos dados, perdemos a integridade, dificultamos as consultas e torna impossível evoluir esse sistema. Separar as entidades é só o primeiro passo para a modelagem real. Então, vamos lá. Vamos ver se você realmente entendeu. Você pode pausar o vídeo e voltar um pouquinho e você precisa identificar quais são as entidades principais. Então, as entidades principais dessa tabela são cliente, livros, autores, categoria, editora e o valor da venda. Então, você enxerga um padrão ali, que as entidades geralmente estão no topo ali da nossa planilha, que geralmente é o nome daquela coluna que a gente coloca. Então, muitas vezes a gente pode ter outros exemplos de planilhas, certo? Agora vamos pensar comigo. O que a gente precisa saber das entidades que a gente identificou? O que a gente precisa fazer para cadastrar aquele cliente, ou aquele livro, ou a categoria? Então, pensa comigo. Quais atributos dessas entidades? Então, o que queremos saber do cliente? Para realizar o pedido dele, a gente precisa do CPF, do nome, do endereço. Sem essas informações, como a gente vai entregar o pedido para ele, por exemplo? E agora, dos livros, o que a gente precisa fazer para cadastrar esse livro na minha livraria? Principalmente o ISBN, que é um código de identificação dos livros, o título, o autor, a categoria. Então, por exemplo, vai chegar um livro lá para gente, como a gente vai saber em qual prateleira eu vou colocar aquele livro? A gente vai procurar pela prateleira daquela categoria específica. Então, a gente precisa entender que todos os dados que a gente sabe sobre essa entidade vai ajudar no funcionamento dessa livraria e também na empresa em si, tanto no faturamento, no estoque, em toda a organização dela. E agora, para você ficar mais craque ainda, eu vou colocar alguns exercícios para você estar realizando e dessa forma você vai ficar pronto para o próximo passo, que é a modelagem de dados. Eu espero muito que você tenha entendido e caso não, volta esse vídeo aqui, dá mais uma olhadinha, vê a explicação de novo, anota no caderno para você estar fazendo essas atividades e acertando tudo.